Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Como vocês sabem, eu tô aqui no Vale do Capão e tô aproveitando para ficar um pouco sozinha com a natureza. Ó, só tem verde, tá vendo? E como tudo é aprendizado, uma coisa que eu tô descobrindo aqui é o quanto a gente precisa se desvencilhar de algumas amarras que a sociedade nos impõe. E como tudo aqui é muito leve, muito simples, e aqui eu vim buscar um pouco de paz, de serenidade, de energia positiva e me reconectar com o que eu acredito, com o meu eu, recarregar as baterias. E eu me lembrei, conversando com esses 2 dias aqui, e vendo a simplicidade da vila, das pessoas, de todo mundo que aqui vem com o mesmo objetivo, que é essa conexão, ou consigo mesmo, ou com o divino. Eu me lembrei de um texto muito interessante que eu li um dia desses e que tem muito a ver com o que eu tenho aprendido aqui. Eu vou tentar ser sucinta, nem sempre eu consigo, mas eu vou tentar. O texto diz o seguinte, que tinha um médico conversando na ambulância do hospital, sem preocupação com a maneira com que estava vestido, conversando com o motorista, com o enfermeiro da ambulância, quando chega uma senhora muito bem vestida, sofisticada, e pergunta, com muita arrogância, cadê o médico desse hospital? E o médico, com humildade, responde, pois não, senhora. Ela, por quê? Eu não estou falando com você, eu quero falar com o médico. E aí ele disse, mas sou eu o médico. Aí ela, mas assim, vestido dessa forma, como é que o senhor pode ser o médico? Me desculpe e tal. Aí ele disse, não, senhora. As roupas não dizem muito, como a senhora pode ver. A senhora está tão bem vestida e eu esperei, quando a vi de longe, que a senhora fosse educada e de forma respeitosa se dirigisse a gente. Mas, como a senhora pode ver, as vestimentas não dizem muita coisa. Eu sou o médico e nem por isso preciso estar bem vestido. E a senhora está tão elegantemente vestida e nem por isso soube se dirigir a gente com educação, com humildade. E eu acho que isso tem uma conexão muito profunda com o que eu tenho visto aqui. Toda essa natureza, esse descampado. Eu estou num terreno baldio, que não é baldio. Eu estou num terreno, tem uma pequena estrada que dá para uma pequena pousada. E aqui a gente percebe que as pessoas vêm ser. Elas não estão preocupadas com os rótulos, elas se vestem da maneira que lhes convém, elas não estão preocupadas em agradar a ninguém, nem a satisfazer a nenhum segmento da sociedade. E ontem eu conversando com um grupo de pessoas de outros estados que aqui estavam, que tive a oportunidade de conhecer, uma delas disse o seguinte, eu quando cheguei aqui aprendi que em vez de perguntar o que as pessoas estão fazendo aqui, eu aprendi a perguntar quem elas são. Porque todas as vezes que eu me dirigia a alguém e perguntava, o que é que você faz? O que é que você veio fazer aqui? E aí as pessoas respondiam, eu sou, eu vim ser. E eu achei isso muito bacana, sabe? Porque a gente parece que se perde no meio do caminho. É certo que a gente vive numa sociedade que precisam de fato ter regras para que as coisas tenham o mínimo de organização, mas a gente se perde no meio do caminho. Se perde quando a gente se preocupa com o que vestir,
com a concepção que os outros têm da gente, quando a gente fica preso a essa imagem que a sociedade nos impõe, porque para determinados ambientes é claro que você precisa de uma roupa adequada, mas essa adequação ela é exagerada. E aqui eu vejo que as pessoas são livres, são verdadeiramente livres. Elas se dirigem a algum lugar e não precisam se preocupar se estão bonitas aos olhos da sociedade, se vão ser rotuladas, se vão para determinado lugar, elas simplesmente saem e vão ser o que elas querem ser. E isso me deixou encantada, sabe? Porque a gente vive muito preso a tudo. E essa prisão vai nos massacrando aos poucos. E eu acho que a gente começa a adoecer emocionalmente, fisicamente, na medida em que a gente vai se amarrando, a gente vai se violentando, a gente vai se oprimindo as emoções, oprimindo os desejos, oprimindo a alegria dentro da gente, oprimindo a leveza de quem a gente é, e a gente vai se transformando em alguma coisa que a sociedade começou a impor que a gente fosse, mas que a gente não é. E isso vira um hábito tão arraigado que a gente começa a perder a essência. De repente alguém lhe pergunta o que é que você gostaria de ser, de fazer, você tem um tempo livre e você não sabe. De tão aprisionado que você ficou, de tão aprisionado que você se colocou diante da vida, diante de tudo que de alguma forma esperaram de você, as expectativas que as pessoas criam, que a família cria, e que você começa a depositar uma cobrança muito exagerada. E eu estou nessa busca, sabe? De resgatar esse eu. Eu estou nesse aprendizado de buscar essa Lídia que eu acho que em algum momento se perdeu e que ela já vem surgindo há algum tempo, por isso a proposta desse trabalho, por isso de estar assim tão aberta com vocês, quando eu muitas vezes preferi ficar no meu casulo, me reservar, mas eu acho que é uma responsabilidade de cada um de nós. Então eu queria convidar vocês para quando vocês tiverem a oportunidade, vão a um lugar assim, tirem algum tempo, reservem uns dias das suas férias, do ano, enfim, quando vocês tiverem a oportunidade, vão para um lugar assim, ó, que só tem o silêncio, que você só ouve o cantar dos pássaros, que você fica só na sua companhia, que você não precisa dar satisfação a ninguém. E aí você escuta a sua alma, seu coração, ou não escuta nada. Fica só com seus botões, fica só contemplando a natureza. Fica em paz. E aí você percebe o quanto essa vida acelerada que a gente leva nos faz mal. É necessária. Se é o mundo em que a gente vive, a ele a gente deve se adaptar. Mas é interessante que de vez em quando a gente busque lugares assim. Porque por mais que o homem avance, por mais que o homem crie, ele nunca vai conseguir criar nada disso aqui. Essa é a minha mensagem de hoje, dividindo esse aprendizado com vocês, que eu espero que seja proveitoso, eu espero que faça bem a quem está ouvindo essa mensagem, a quem não goste e tem o direito de não gostar, quem não gostar não curte, quem gostar curte, quem achar interessante se inscreve no canal, me dá sugestões. Esse aprendizado é mútuo e vai ser muito interessante
que ele continue. Se com isso eu consigo levar um pouco de tranquilidade, compartilhar esses aprendizados apenas com uma pessoa, eu já estou feliz. Já estou satisfeita. Tá certo? Fiquem em paz com essa natureza maravilhosa e com essa paz profunda. Até.